E uma vez mais, olá, bom dia, cá estamos nós então, prometido é devido. Já tenho aqui comigo em estúdio o Sr. Padre. O Sr. Padre Vítor, olá, bom dia. Bom dia, Lucélia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes do Asas. A semana, antes de mais, tem corrido bem? Excelente. Esta umidade mata-me. Pois é, isso é que é o pior. Eu pensei que Santa Maria era mais seca quando estive cá há 14 anos pela primeira vez. Achei uma ilha tão seca no verão e isso até era bom por causa do calor que seca é melhor do que com esta umidade, mas é tolerável e suportável. É verdade. Estamos habituados a isso. Muito bem, reflexões então deste dia de hoje, 26 de junho, quinta-feira. Hoje é o dia de tudo ou nada para Portugal. Portugal-Gana. Não é? Às 16 horas dos Açores estaremos todos com certeza atentos, acreditando mais uma vez no milagre que... Ó Sr. Padre, mas vai ser preciso mesmo um milagre. Eu já estive a tentar fazer as contas e não consigo mesmo. E não sei bem o que é preciso. Vai ser Eu complicado. acho que... Mas a esperança é a última. Pois claro. E acho que já não depende só de nós, porque depende também do resultado do Alemanha-Estados Unidos. Claro, porque claro. se a Alemanha e os Estados Unidos empataram, nós estamos mesmo fora. Mas vamos ainda continuar a acreditar que é possível. Não é que haja um milagre aqui, no sentido, muitas vezes, que as pessoas entendem que o milagre que é uma intervenção divina, porque Deus é tão português, como é ganês, como é americano, Claro, como claro. é alemão. Portanto, Deus está com todos. Nós temos é que dar sempre o nosso melhor e depois deste Mundial, mesmo que a gente se mantenha ou que saia, tem que se fazer uma grande reflexão sobre as escolhas que se fazem neste Mundial e a forma como que se fizeram para este Mundial e a forma como se lida com tudo isto. Mas isto são outros assuntos de outros programas, com certeza. Vamos todos estar ao lado de Portugal hoje, que é importante. Vamos estar, certamente, às 4 da tarde. 4 da tarde dos Açores. É verdade. No próximo domingo, mais uma vez, o tempo comum é interrompido, porque vamos ter mais uma festa. Coincide no próximo domingo, o domingo 13º do tempo comum, coincide com a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. É curioso, há uma freguesia de São Miguel, uma paróquia que é São Pedro de Ribeira Grande, que o único ano que faz procissão do padroeiro é o ano que a festa coincide com um domingo. Sempre que vai acontecendo ao longo da semana não há festa. Portanto, é só quando coincide num domingo, que normalmente é de 6 em 6 anos. Esta festa acontece no próprio domingo. Dia 29 é mesmo domingo, é mesmo dia de São Pedro e de São Paulo. É importante nós pensarmos porque é que estas duas figuras se juntaram na mesma festa. Esta semana celebramos São João, o Batista. Celebramos o seu nascimento, inclusive. A Igreja não celebra os nascimentos dos santos, das figuras que marcaram a história da Igreja. Celebra a sua morte, porque a Igreja acredita que na morte estamos a celebrar a vida, a nova vida, que começa o nascimento para uma nova vida. De São João, de Maria e de Jesus é que se celebra os nascimentos. Em relação a estes dois apóstolos, Pedro e Paulo, supostamente o domingo estaremos a celebrar a sua morte. O que é facto é que não se sabe bem quando é que eles faleceram. Não se sabe bem quando é que eles morreram. Ou foram mortos, neste caso, porque eles são mártires. Quer dizer que a vida foi-lhes interrompida por alguém. Mas o que se diz da tradição da Igreja no início é que um morreu em 62 do nossa era e o outro morreu em 67. Portanto, com a diferença de 5 anos. Um foi morto degolando a cabeça, portanto, cortando-lhe a cabeça, São Paulo, e São Pedro foi morto, crucificado, mas com a cruz ao contrário, porque ele achava-se indigno de morrer da mesma forma que o seu mestre, o seu Messias, Jesus Cristo. Morreram em Roma e dizem que durante a perseguição de Nero, quando o imperador Nero é que governava ainda Roma. Os Atos dos Apóstolos, curiosamente, falam principalmente destes dois apóstolos, de Pedro e Paulo. É o livro que Lucas dedica ao início da Igreja, e principalmente a estes dois apóstolos. Terminam com a ida de Paulo para Roma, portanto não relata a morte deles. A ida de Paulo para Roma, que tem um simbolismo muito importante, que é
levar o cristianismo a todo o mundo. Como é que levaram o cristianismo a todo o mundo a partir de Roma? Porque Roma naquela altura era o império, era o centro do império, e este império estava muito bem organizado em termos de estradas para toda a Europa e para todo o mundo conhecido da altura. Portanto, Paulo percebeu que ao chegar a Roma, levando o cristianismo para Roma, mesmo que tenha sido preso em Roma, não foi ele que o primeiro a anunciar Jesus Cristo em Roma, já antes estaria lá Pedro, mas levando o cristianismo para Roma, ele estaria a levar o cristianismo para todo o mundo. E é um facto que depois, a partir de Roma, o cristianismo se estendeu a todo o mundo conhecido da altura, ao Império Romano da altura, que veio até à Península Ibérica, Portugal e Espanha, que não eram Portugal e Espanha ainda na altura. Destas duas figuras de Pedro e de Paulo, curiosamente há muitas paróquias de São Pedro nos Açores, mas só há uma paróquia de São Paulo, que é na Ribeira Quente, em São Miguel, a única paróquia dos Açores dedicada Por acaso não a São Paulo. conhecimento de haver uma de São Já vi, Paulo. é na Ribeira Quente. E curiosamente, Ribeira Quente é uma paróquia de pescadores. Supostamente teria mais lógica ser São Pedro, que Pedro era pescador, mas a paróquia é dedicada a São Paulo, a Igreja de São Paulo, na Ribeira Quente. São Pedro tem imensas, como nós sabemos, Claro. todas as ilhas têm uma igreja ou uma paróquia dedicada a São Pedro. A importância dos dois é diferente, nós sabemos. Pedro foi escolhido por Jesus Cristo, não sabemos porquê, os critérios de Deus não se perguntam, não são questionáveis. Foi escolhido para ser o chefe da igreja, mas este chefe na boca de Jesus, às tantas, significa uma coisa diferente de chefe na boca de cada um de nós, na mente de cada um de nós. Chefe quer dizer o primeiro na caridade, o primeiro no amor, aquele que devia ser o primeiro a dar testemunhos no amor, na caridade, no serviço, no lava-pés. Pedro não foi fácil ele aprender o que é que isso significava, porque Pedro ainda na sua cabeça tinha ideias erradas a respeito do que é que seria o Messias e, portanto, se tinha ideias erradas a respeito do Messias, também teria ideias erradas a respeito do que seria ser o primeiro nesta chefia da Igreja. Mas a vida depois foi ensinando Pedro a perceber que realmente ser chefe da Igreja é estar pronto, tal como Jesus, para servir e para dar a vida, como aconteceu realmente na sua vida. O Evangelho de hoje apresenta-nos aquele texto em que Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Este texto é o texto da Bíblia do Novo Testamento mais polémico e aquele que causou mais divisão na igreja, porque é por causa da interpretação que se faz a este texto que aconteceu a divisão da igreja. Primeiro, o cisma do Oriente, do Ocidente, que é a 1054. No ano 1054, o Patriarca de Constantinopla e o Papa em Roma excomungaram-se mutuamente. Separaram-se, as igrejas separaram-se naquela altura, e ficou a haver a Igreja Latina do Ocidente e a Igreja Ortodoxa do Oriente. Precisamente porque o Papa naquela altura entendia que era o chefe de todas as igrejas e o Patriarca de Constantinopla achava que cada igreja tinha o seu próprio chefe. Este problema não foi resolvido durante 1000 anos, praticamente. Foi, curiosamente... Portanto, as igrejas continuaram excomungadas uma na outra, assim, não se entendiam. Não é assim uma coisa muito bonita de... Que estás a ver, é um contra-testemunho terrível. Pois é. Contra-testemunho terrível, que foram os próprios chefes que se excomungaram um ao outro. Um mandou uma bula, um documento, para colocar no altar de Constantinopla, para dizer assim: estás excomungado da minha igreja, mas o outro, que se achava também com a mesma autoridade, mandou um para Roma e disse assim: estás excomungado da minha igreja. Excomungaram-se mutuamente. Foi o Papa Paulo VI, com o Atenagros, o Patriarca de Constantinopla. Hoje já não é Constantinopla, mas continua a chamar-se Patriarca de Constantinopla. Istambul, que é a capital, uma das capital comercial da Turquia. Estes senhores, há 50 anos, por acaso, depois do Vaticano II, encontraram-se, rasgaram as bulas de excomunhão e abraçaram-se. Não ficou as igrejas unidas. Os ortodoxos não estão unidos com os católicos. Mas a excomunhão desapareceu e já houve este gesto, este abraço fraterno entre estes dois chefes.
Eu acho que aí já foram mais, É. utilizaram mais a palavra chefe neste sentido. Pois claro, Da solidariedade. sentiram-se irmãos, absolutamente. E agora, 50 anos depois, tivemos de novo o Francisco, com Bartolomeu II, que é o atual chefe da Igreja Ortodoxa. Eles não têm um chefe só, eles têm cada capital do país tem o seu chefe próprio. Mas o Francisco, o Papa Francisco, com o Bartolomeu II, juntaram-se em Jerusalém, lembras? Para dar de novo o abraço dos irmãos, comemorando o primeiro abraço que houve há 50 anos com o Papa Paulo VI e o Atenágoras. Portanto, estes passos estão-se a dar. Agora, precisa resolver o problema. É o Papa continua a ser chefe ou vai ser um entre os outros? E é curioso nós percebermos isso, os sinais. As mudanças na Igreja dão-se às vezes por palavrinhas, por palavras. E o Francisco chamou o outro irmão, o meu irmão na fé, o meu irmão, primeiro e segundo. O Francisco, desde que foi eleito, se usou 3 ou 4 vezes a palavra Papa, foram muitas. Ele sempre se chama o Bispo de Roma. Quando o Papa se chamar a si mesmo o Bispo de Roma, não tem problema nenhum, porque o outro vai se chamar, eu sou Bispo de Constantinopla, como Dom António é Bispo dos Açores, como o Patriarca de Lisboa é Bispo de Lisboa. Portanto, o Papa torna-se apenas um título e ele preside aos irmãos. Quando houver uma reunião de todos os bispos, ele preside a todos, mas não quer dizer que tenha supremacia sobre os outros. E é curioso nós vermos que durante estes 1000 anos da separação das igrejas, em que houve um encontro ou outro entre o Papa e o chefe da Igreja Ortodoxa, havia uma cadeira com um estrado superior para o Papa e o outro inferior. E agora já põem-se ao mesmo nível. É muito bonito. Portanto, são pequenos gestos. A gente diz isso são pormenores todos. Não. São pequenos gestos que vão levar à união das igrejas. Porque não foi Jesus que se enganou quando disse: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ele quis dizer está lá. Nós é que interpretamos mal. A igreja é que interpretou mal. Os homens é que interpretaram mal. Portanto, no próximo domingo vamos celebrar 2 homens que foram importantíssimos para a igreja, Pedro e Paulo, cada um à sua maneira. Vamos perceber que os dois precisaram converter-se. Pedro precisou converter-se à ideia de Jesus que ele tinha errado na cabeça. Quando Pedro diz aqui: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Na mente de Pedro, vamos ver logo, quem ler o texto logo a seguir percebe isso mesmo, na mente de Pedro está o Messias que viria naquela altura, imagina, ser rei de Jerusalém e derrubar os romanos que naquela altura estavam ocupando a Palestina. Portanto, não estava na cabeça dele o Messias como Jesus realmente foi. Ele tinha uma ideia errada ainda do Messias. Portanto, Pedro precisou converter-se imenso a Jesus Cristo. E a prova de que ele não estava convertido é que, quando aconteceu a prisão de Jesus, se Pedro, quando disse isto aqui, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, estivesse pronto para dar a vida por Jesus, como ele diz logo a seguir, quando aconteceu a prisão, ele sabia que aquele Messias seria o Messias verdadeiro. O que ia ser preso e morto era verdadeiramente aquilo que o Messias de Jesus. Ele teria logo aderido. E não, ele negou Jesus. Ele fugiu cobardemente. Ele foi um cobarde de primeira. E isto marcou profundamente. E foi aí que se deu a mudança de Pedro. Ele perceber que realmente tinha que... Não era Jesus que... Ele chegou a uma determinada altura a querer convencer Jesus a mudar de ideias. Pedro tinha uma presunção tinha um coração enorme, mas também tinha muita vaidade e muita presunção. Teve que cair muito do cavalo. Se a gente diz que Paulo teve que cair do cavalo, Pedro teve que cair muito mais. Porque ele era muito orgulhoso, muito convencido e achava que Jesus estava errado. As ideias de Jesus estavam erradas. Jesus, tu tens que dar a volta a isso. Essas ideias vão-te levar à morte, não é isso que tu queres com certeza. Eu vou-te ajudar a dar a volta. Ele só percebeu quando aconteceu a cruz. Só percebeu que realmente estava errado e que tinha que dar a volta e teve que se converter. E depois a seguir um dos textos mais bonitos entre Jesus e Pedro é aquele em que Jesus, no mar de Tiberíades, na praia do mar de Tiberíades, curiosamente à volta de uma fogueira, porque tinha sido à volta de uma fogueira que Pedro tinha negado Jesus, então foi à volta de uma fogueira, para que Pedro se lembrasse, que Jesus disse: Pedro, tu amas-me, Pedro, tu amas-me, Pedro, tu amas-me, 3 vezes. Porquê é que se diz 3 vezes? Os psicólogos hoje dirão que Jesus foi o maior psicólogo da história da humanidade. Porquê é que ele pede a Pedro para dizer 3 vezes que o amava? Porque Pedro tinha dito 3 vezes que não o conhecia. Para que na mente de Pedro deixasse de ficar aquela memória negativa da negação e passasse a ficar a memória positiva da afirmação do amor. A partir daquele momento em que Pedro disse: ó Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.
Pedro não tinha que se lembrar mais da negatividade de ter negado Jesus, mas tinha que se lembrar deste momento bonito em que afirmou realmente, de novo, já um homem convertido, já um homem com um coração maior, já percebendo o projeto de Jesus, afirmando que o amava. Isto também dá-nos esta atitude de Pedro diante de Jesus e a afirmar o amor, diz-nos que ninguém está perdido, não há casos perdidos. Mesmo numa infidelidade matrimonial ou de amizades ou coisas, mesmo que haja uma infidelidade, é possível uma reconciliação, é possível dar a volta à situação, é possível não começar de novo. Basta que a pessoa tenha um coração maior do que aquele momento menos bom que aconteceu na vida do cônjuge ou da cônjuge. Basta que a pessoa tenha um coração maior. É que se eu tenho uma amizade com uma pessoa, ou um amor com uma pessoa que dura 20 ou 30 anos, um momento de infidelidade vai estragar 20 ou 30 anos de amor que eu tive com essa pessoa. Pedro era tão amigo de Jesus, teve um momento de fragilidade, negou Jesus. Esse momento, o que Jesus quis dizer a ele: oh rapaz, isso não pode ser maior do que este tempo todo que já tiveste comigo. Foi um momento da tua vida. Os casais às vezes radicalizam e absolutizam aquele momento de negação. Criatura, essa pessoa foi-te fiel durante 20 anos, ou 15 anos, ou 30 anos. Como é que o momento vai estragar todo esse tempo? É possível ultrapassar todas as situações menos boas que a vida nos traga, mesmo nos relacionamentos, se a gente quiser dar a volta, se a gente souber pôr a positividade acima da negatividade, se a gente souber pôr as coisas boas em cima das coisas menos boas. Isso é possível. Com Pedro é claríssimo. Jesus mostrou qual é a terapia que devemos ter. É levar a pessoa a afirmar convictamente, profundamente, aquilo que tinha negado de uma forma cobarde ou num momento de fragilidade. Afirmar positivamente. Pedro fez isso, Jesus fez essa terapia a Pedro, e Pedro depois foi de facto um grande chefe, um homem que não tinha grande visão, por isso é que se junta Paulo aqui nesta festa. Paulo é que teve a visão da igreja. Pedro ficava por ali, por Jerusalém. Tinha horizontes pequeninos. Paulo é que ampliou os horizontes da igreja. Paulo, quando se juntou aos apóstolos, nas reuniões que provocava, levava os apóstolos a ter horizontes mais amplos, a levar a igreja mais longe. Por isso é que hoje em dia a gente tem, esta festa também deve ajudar-nos a aceitar as diferenças. Há padres que puxam mais para trás, são mais conservadores, há bispos que são mais conservadores, há outros que são mais progressistas, há cristãos que são mais conservadores, outros que são mais progressistas. Isto é uma riqueza para a igreja, isto não é um problema para a igreja, isto é uma riqueza. Às vezes há pessoas que ouço que dizem assim: mas nem todos os padres dizem da mesma forma. Olha que bom! Nós não somos carneiros, é ter que dizer da mesma forma tudo aquilo que Roma nos manda dizer. Para já Roma não manda aqui, quem manda aqui é o Senhor Bispo. E a palavra de Deus é que está acima de tudo. A palavra de Deus é que é o centro. A palavra de Cristo. E no meu coração, na minha inteligência, na minha capacidade de interpretar estes textos, eu posso dizer uma coisa diferente de um colega que esteve aqui antes ou que vai vir a seguir. Qual é o problema? Isso não é problema nenhum. Ainda bem que temos todos esta capacidade de cada um ter a sua maneira de ver as coisas. Isso só enriquece a comunidade. As pessoas parecem que querem padres carneirinhos. Todos têm que fazer da mesma forma, todos têm que dizer da mesma forma, todos têm que pensar da mesma forma e têm que se fazer sempre como os outros fizeram. Oh, criatura, dá graças a Deus porque há formas diferentes de fazer a coisa. Não há uma única forma de se fazer, ou de se pensar, ou de se dizer as coisas na igreja. A igreja, de todas as religiões do mundo, se a gente pensar bem, com todos os erros que ela tem, com todos os defeitos que ela tem e com toda a história negativa e positiva que ela tem, eu não nego a minha parte negativa da minha história pessoal, como também não se deve negar a da igreja, porque a minha história negativa ajudou-me a ser o que eu sou hoje. A tua história negativa ajudou-te a ser o que tu és hoje. Tudo aquilo que foi menos bom na minha vida ajudou-me a crescer. Tudo aquilo que foi menos bom na igreja ajudou a crescer. Portanto, a igreja é, de todas as religiões, independentemente dos seus erros, aquela que dá mais liberdade aos seus fiéis. Nós somos absolutamente livres. Comparado com muçulmanos, com judeus, que têm um rigorismo ainda de leis hoje muito maior do que a nossa religião. Mesmo os protestantes, mesmo os nossos irmãos de outras religiões dentro do cristianismo, têm muito mais rigorismo, muito mais exigência do que nós os católicos. Nós somos muito livres. E nós temos, por acaso, temos a sorte de ter o Papa Francisco. Ele ainda há uns tempos atrás fez aquela reunião com os diferentes chefes. Os chefes da Palestina e de Israel. Quer dizer, aquilo para mim foi algo inédito na igreja. As pessoas vão dizer assim: para que é que aquilo serviu? Nós não temos que ser imediatistas. Não, no dia a seguir, não tinha que se fazer logo a paz.
ali em Jerusalém, em Israel. Não tinha que se fazer logo a seguir a paz. Aquilo foi uma semente que o Papa lançou, até simbolicamente eles plantaram uma oliveira. Foi uma semente que o Papa lançou. Pode ser que só dê frutos daqui a 30 ou 40 anos, mas vai-se dizer isso. Começou com um gesto do Papa Francisco em 2014, no dia 8 de junho, curiosamente o dia do Espírito Santo, o dia do Pentecostes. Portanto, nós temos à frente da nossa igreja um homem, Francisco, que ele faz justiça à festa que vamos celebrar domingo. Eu estou curioso em ouvir o Evangelho que ele vai dizer, a homilia que ele vai dizer domingo. Porque ele nunca se chamou Papa, ele é um homem que se assume como bispo, que está ao serviço de todos, que acolhe a todos, que aceita a diferença, aceita as ideias diferentes, está pondo em cima da mesa todos os assuntos da igreja, porque ele diz, nada é inquestionável. Tudo pode ser, de novo, tratado. Todos os assuntos podem ser tratados. Por que não pô-los em cima da mesa? Não tem que ser resolvido logo a seguir. A discussão das coisas faz bem. Não temos que tirar logo uma conclusão e dizer, pronto, no dia a seguir, a termos estudado este assunto, ou termos discutido este assunto... Não! Vamos esperar, vamos saber esperar, mas vamos pôr as coisas em cima da mesa. O Francisco tem-nos, um homem com 77 anos já, e tem-nos dado grandes lições a nós, que às vezes com 20, com 30, com 40, com 50 anos, já queremos a igreja com rigorismo, com uma rigidez. Ai, sempre se fez assim. Eu tenho sempre uma atitude de... Fico logo arrepiado quando vejo uma pessoa dizer, sempre se fez assim. Porque não tem que fazer como os outros fizeram. O Francisco está sempre a dizer isso. Ele tem sido um Papa que tem um estilo muito próprio. Ele não tem nada a ver com Bento XVI. Ele é completamente diferente. Ele tinha que fazer como Bento XVI. Não, porque ele é um homem que tem que fazer diferente. Tem que ser fiel a si próprio. Nem com João Paulo II. A gente compara muito com João Paulo II. Ele é completamente diferente de João Paulo II. O Papa João Paulo II era demasiado conservador. Absolutamente, estás a ver, sério. As pessoas não sabem isso. O João Paulo II tinha muito charme para fora. Foi um homem que conquistou o mundo. Muito querida. Eu, por acaso, estive diante dele, em Ponta Delgada, quando ele veio aos Açores, e fiquei fascinado com o olhar e com a força interior daquele homem, que via-se que é um homem de fé. Mas era um homem muito conservador para dentro da igreja. Muito conservador. Rodeado dos mais conservadores que a igreja tem. Este senhor atual não é conservador. A gente percebe que ele não é conservador. Ele não é liturgista, ele não se preocupa com como é que se celebra a missa, aquelas liturgias todas, aquelas pompas todas. Mas que ele está no sítio certo. Acho que ele tem um coração enorme e eu acho que ele está... Vê-se mesmo que ele está ali porque ele gosta das pessoas e quer dar às pessoas. Ele diz que gostava de ser um Papa pároco. Ou seja, muito próximo das pessoas. E não sei se viste aquela entrevista que ele deu ao Henrique Zimmermann do canal de televisão, que ele diz que tem assinado papéis para se responsabilizar por fazer as coisas diferentes. Roma, o protocolo ali à volta dele, pede-lhe para assinar papéis porque ele quer fazer as coisas de uma forma diferente. E há um protocolo que a Igreja segue que tinha que ser daquela forma. E ele, como é Papa, eu assino. Eu assumo a responsabilidade de fazer diferente. Assumo a responsabilidade de fazer diferente. Ele disse uma frase muito interessante ao Henrique Zimmermann nessa entrevista. Ele disse, é mais fácil dialogar com terroristas, que muitas vezes são gente radical, do que mudar o protocolo da igreja, do que mudar os... Mas eu vou por aí, para dizer que eu vou por aí. Eu mudo o que tem que ser mudado porque eu sou fiel a mim próprio. E não tenho que ser fiel só à tradição. Tenho que ser fiel a mim próprio. Domingo, nesta festa de São Pedro e São Paulo, cada um de nós vai pensar se aceita o outro na sua diferença da maneira de pensar, de sentir e de agir dentro da igreja. Somos todos diferentes. Isso é importante a gente ter essa atitude. E mesmo em relação aos padres, faço esse apelo que é importante, que às vezes criam-se problemas na igreja desnecessários. Se este faz de uma forma diferente, a gente diz, olha que bom, que é diferente. É mais uma forma que a gente aprende para estar na igreja, uma forma diferente. Porque é que a gente há de só estar fixados num ou no outro? Porque isto, nós vimos e vamos e a gente passa depressa e depois se vier outro que faz diferente, é ótimo. As pessoas ficam preocupadas, mas outro já dizer assim, outro já... Qual é o problema? Vamos aceitar a diferença, porque esta festa juntou dois homens que eram tão diferentes, Pedro e Paulo. Eles têm uma briga logo no início da igreja, nos anos 50. Uma briga um com o outro que até se separaram durante uns tempos e não se falaram. Depois reconciliaram-se. Porque tinham ideias completamente diferentes. Mas quando se tratava de pôr Jesus Cristo e a sua palavra em primeiro lugar, eles uniam-se e avançavam na unidade à volta da palavra. Portanto, é um domingo, que é a festa de São Pedro, da nossa paróquia aqui, São Pedro, mas é um domingo que nos convida a aceitar as diferenças.
que é importante. E nós muitas vezes somos muito radicais nesse aspecto. Queremos impor só a nossa maneira de ser e de estar na vida. Todos nós somos diferentes e isso é bom. E é preciso sabermos lidar com as diferenças também dos outros. Que é muito bom, é muito bom. É verdade. Então, no próximo fim de semana, temos no sábado a missa às 19 horas, no domingo temos missa na Matriz e São Pedro às 10 horas, às 11h15 em Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 Santo Espírito, e depois às 18 horas temos em São Pedro a procissão do padroeiro São Pedro. Um convite que faço a todos os marienses. É importante, nós somos uma ilha tão pequenina que as pessoas percebam, e tenho visto isso por acaso em todas as procissões, em todas as missas, eu vejo gente de outra paróquia, de outra comunidade. Porque nós somos uma unidade, uma ilha que é unidade, e agora muito mais com esta forma que temos que os padres são da ilha toda. Nós somos uma unidade, portanto, domingo é o dia da gente fazer uma romaria a São Pedro, fazer uma visita a São Pedro na missa, nas festas, e depois também na procissão participarmos, que é uma procissão de todos nós que somos irmãos uns dos outros, e as procissões são para participar e não apenas para ver. Bom. Então, todos no próximo domingo vamos então até São Pedro? É o dia de fazermos romaria a São Pedro e percebermos como é bonito sermos todos diferentes, porque isso é que enriquece. Isso é que enriquece a comunidade que somos todos nós, a Igreja. Um bom dia para todos, um bom dia para ti, Lucélia. Muito obrigada. E até a próxima oportunidade. Até ao próximo. Olha, para a semana eu estou aqui com o Sr. Padre novamente. Tá bom, ótimo. Um beijinho, obrigada.